Eu louvo a Deus pela oportunidade de abençoá-los nessa noite, compartilhar conhecimento, palavra, e juntos nós invocarmos o Senhor e vencermos nas regiões celestiais. E que você esteja atento todo o tempo, abra o teu coração, porque também é um momento de cura para nós. Nós somos guerreiros. O guerreiro enfrenta momentos difíceis. O guerreiro enfrenta feridas. Nós somos guerreiros. E nós temos que também encontrar nossa cura no altar. E estarmos bem, estarmos fortes, estarmos prontos para dar a cobertura que a igreja de Jesus Cristo precisa. Então, que esse tempo seja muito importante para você, de uma renovação do Espírito Santo, para que você possa cumprir o ministério que Deus te confiou. Na igreja onde você está, você é uma pessoa que interfere no mundo espiritual, em favor dos outros, de si mesmo, da tua família, claro. Então, que essa noite Deus possa te fortalecer para te levar também a patamares superiores. Feche os teus olhos por um instante. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui, a tua glória é sentida, e nós queremos mais de ti, Senhor. Mais e mais do teu poder e da tua glória. Nos enchemos do teu poder e de autoridade para realizar a tua vontade aqui na terra. E o que nós desejamos é, cada dia mais, sermos melhores para ti, melhores para o teu reino. Há muito a se fazer, há muito para se realizar, conquistar, e nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia. Senhor, nos ensina, nos educa, nos corrige, nos liberta, dá a tua paz que o mundo não tem para dar, que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Perdoe os pecados, os excessos, as negligências. Perdoa, cobre-nos com teu sangue. Não há condenação para aqueles que estão em ti, e que nós sejamos completamente liberados como terra boa, para que esta palavra venha dar frutos a 100 por 1 em todo o seu potencial. Em nome de Jesus, santifica as nossas famílias, santifica a tua igreja, santifica esta nação, tem misericórdia. Senhor, estende o teu braço forte, favorável, e dá vitória à tua igreja, contra todas as hostes demoníacas. Nesse momento de comunhão da tua palavra, comunhão de oração, que o Senhor guarde as nossas famílias, guarde os nossos bens, guarde os nossos amados, guarda a vida do nosso apóstolo, da bispa, a sua família, guarda a família de todos os sacerdotes, todos os ungidos, cobre com a tua graça e poder. Que este local seja Maanaim, acampamento dos teus anjos, Senhor. Assim como Jacó estava a caminho de enfrentar o seu maior medo, que era Esaú, seu irmão, o Senhor mostrou que ele não estava sozinho. Ali havia um acampamento de anjos, e o exército de fogo do Senhor está conosco, e não há o que temer. Mais são os que estão conosco do que os que estão com o inimigo. Que nós temos essa consciência, essa coerência, e exercendo a autoridade que foi confiada à igreja, que vençamos os principados, potestades, dominadores, e que assim a tua igreja cresça, se expanda, e os salvos sejam acrescentados diariamente, perseverando na doutrina e na comunhão. Que os sinais se manifestem por haver temor em todos os corações. Cumpra a palavra, Senhor, usa-nos, fala que nós te ouvimos, fala que os teus servos ouvem, e que uma obra tão tremenda aconteça através das nossas vidas,
que os ouvidos vão vibrar quando ouvi-la. Em nome de Jesus eu abençoo os teus servos. Guarda-nos no mal, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Glória a Deus. Dá um forte abraço no irmão que está ao teu lado. Como é bom estarmos em família de intercessores. Glória a Deus que nós temos irmãos e irmãs sob a mesma missão. Amém. Quero agradecer o convite do Bispo Tavares, de toda a equipe da intercessão. É um prazer estar aqui. Estou num momento que eu já vou daqui a pouco comentar, bem delicado, mas Deus deu graça. E uma coisa que eu aprendi na minha jornada é que nós, como o apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios 5,18, em tudo nós precisamos aprender a dar graças. E no domingo eu sofri uma torção no meu joelho. E é esse joelho esquerdo eu já operei 3 vezes já. E curiosamente, todas as vezes que eu operei eram antes de viagens, né? Uma foi antes, uma assim, eu operei esse joelho 2 vezes, numa guerra espiritual muito grande, que foi o ano que eu assumi Angola, que foi 2017. Foi uma loucura. E em 2019, um pouco antes de ir para Israel, mas Deus é misericordioso. E eu não deixei em nenhum momento isso contaminar o meu coração. Por quê? Porque uma coisa eu aprendi na nossa jornada. Quando a gente tem algum tipo de intento de Satanás contrários a nós, é trombeteiro de milagre. Cara, põe isso na tua cabeça. Amém? Trombeteiro de milagre. Está anunciando que está vindo uma grande obra de Deus. Pronto. O diabo, quando está furioso assim, está no caminho certo. Quanto mais bravo, melhor. Se o diabo está muito calmo, você fica preocupado. Tá? Então faz parte da jornada. E aí, graças a Deus, por enquanto eu não vou precisar. E eu agradeço demais ao Senhor por poder estar ministrando vocês hoje aqui. Porque eu estava bastante dor e graças a Deus estou melhor. Deus é fiel. Amém. Leiam comigo 2 Coríntios capítulo 11, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: mas o que faço, isso continuarei a fazer. Vou repetir. O que faço, eu continuarei a fazer. Já começa o texto falando algo importante para todos nós. Não existe sucesso sem disciplina. Não existe vitória sem disciplina. Então eu persisto em fazer o que eu tenho que fazer. Para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Amém? Então, pode se assentar. Talvez o homem que tenha um conhecimento mais profundo de guerra espiritual foi o apóstolo Paulo. A sua entrega foi tão intensa ao plano de Deus, que Deus compartilhou com ele um conhecimento e mistérios espirituais, que dificilmente nós enxergamos alguém na Bíblia semelhante. Nós sabemos que, por exemplo, o apóstolo João teve a revelação do fim dos tempos, e teve também um conhecimento fantástico sobre a divindade de Deus, de Cristo. Mas
Ninguém fala de forma tão clara sobre guerra espiritual como Paulo. E Paulo, ele usa algumas figuras cotidianas para expressar como é o mundo espiritual. Que nós temos que entender que não é fácil você explicar de forma natural o que é espiritual. Então Paulo usa alegorias para explicar as coisas espirituais de uma forma que seja prática para nós. Da mesma forma, João, quando a gente vê a visão de Apocalipse, João descreve o fim dos tempos da forma que ele entendia, tentava expressar na sua visão, com os elementos que ele tinha na sua época. Então ele tinha lá o dragão e tal, porque era o que ele tinha de conhecimento. De repente ele estava vendo algum instrumento, é um exemplo, tá? Super futurista, mas ele não tinha como explicar aquilo porque não era da realidade dele. Então é muito importante que quando nós estudamos a Bíblia, nós tomarmos cuidado na interpretação. Por quê? Porque esses homens, há 2000 anos atrás, viviam uma realidade completamente diferente da nossa. Então ele vai usar até nomes para explicar que o mundo espiritual é organizado. Então ele usa, por exemplo, a palavra principado. Principado é a palavra grega arquê. Arquê era a palavra usada para cabeça, para príncipe, para o principal. Então é uma forma de expressar aquele que tem mais autoridade naquele território, naquele ambiente. Normalmente, na Bíblia, quando nós cruzamos outros momentos bíblicos, como Daniel, o principado está mais atrelado a um domínio nacional, a um domínio civilizatório. Existem as potestades, ele usa a palavra poderes, assim como tem também os dominadores. Ou seja, ele vai mostrando para nós que o mundo espiritual é organizado, tanto para o bem como para o mal. Porque os anjos das trevas, antes eles eram anjos de luz. Então o mundo espiritual mantém essa regra de organização. Talvez um dos exemplos que apoiam isso é lá em Judas 1:9, quando nós vemos Miguel numa guerra espiritual contra Satanás, e ele não julga ou condena diretamente Satanás, porque ele não tinha autoridade suficiente para repreender um querubim. Então o que ele evoca? Ele diz que o Senhor te repreenda. Então existe essa lógica importante e que ela precisa ser respeitada, assim como a igreja, ela tem também essa organização de autoridade. E uma das estratégias do diabo, principalmente na nossa geração tão esquisita que estamos, essa geração woke, essa geração que eu não sei nem mais definir, sabe, irmãos? Que quer tentar horizontalizar aquilo que não tem como, porque senão não há ordem, não há decência. E isso é uma estratégia do diabo, exatamente para criar uma mentalidade de desordem. Realmente, Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos, nós somos filhos amados. Mas Deus escolheu cada um, dentro do seu plano, para ocupar uma posição. Só que todos são servos. Mas há aquele que é apóstolo, há aquele que é profeta, há aquele que é evangelista, pastor ou mestre. E assim por diante. Então, essa organização ela precisa ser muito clara para nós. Porque nós convivemos numa guerra espiritual contra todo tipo de demônio. E nós sabemos que para vencer cada, vamos dizer assim, cada estatura demoníaca, a Bíblia nos ensina uma forma. Então, quando nós lutamos contra principados e potestades, nós sabemos que nós precisamos da autoridade da igreja. Não é algo que você vai vencer sozinho. Nós sabemos que a igreja tem que jejuar, que a igreja precisa resistir.
Guarda isso, principado e potestade se vence com resistência. Há uma resistência a ser quebrada. A gente precisa continuar lutando. Então, o que Satanás, ele conseguiu produzir na terra? Um domínio espacial. Você pode usar o termo também territorial. Ele dominou o espaço. Ele colocou as suas estacas. Ele define as suas autoridades na terra. Tanto é que em 1 João 5,18, o apóstolo fala que o mundo jaz no maligno. Então, o maligno, ele tem exatamente esse poder por um tempo, porque vai acabar. Por um tempo, ele tem esse domínio. Só que a igreja é absolutamente soberana. Ela tem guerra, ela é perseguida, ok. Só que ela tem como cabeça Jesus Cristo. E nós precisamos colocar cada um na sua devida posição. O diabo tem poder? Tem. A palavra fala para nós não desprezarmos os desígnios do diabo. Porém, muitas vezes eu vejo pessoas que supervalorizam a autoridade satânica e desprezam que 1 João 4,4 diz: maior é o que está conosco. E Efésios 1, 21 em diante diz o quê? Que o Senhor é a cabeça da igreja e sujeitou todo o principado, potestade e dominador. Então, nós temos consciência da guerra, nós temos consciência do poder de Satanás, porém, nós temos também a consciência da nossa soberania como igreja. Porém, a igreja precisa atuar, a igreja precisa trabalhar, a igreja precisa interferir e a igreja precisa ocupar espaço. Por que eu li esse texto com você? Porque é um exemplo incrível disso. Você já leu esse versículo? Que Satanás se faz de anjo de luz para enganar. Mas talvez você nunca prestou atenção no contexto que ele está falando isso. E tome cuidado quando você medita na palavra e muitas vezes usa versículos com contextos impróprios. É lógico que Satanás é um espírito manipulador. Nós vemos isso, 1 João 4, 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 4 fala as mesmas coisas. É um espírito do erro, é um espírito de engano, é um espírito manipulador. Nós vemos isso na antiga serpente, Apocalipse 12. Nós sabemos tudo isso. Agora, o contexto que Paulo fala aqui é que havia contra ele em Corinto e também na Macedônia, em outros lugares, falsos apóstolos querendo ocupar uma posição que era dele. E que ele diz claramente: eu estou em guerra e eu estou nessa posição porque eu não vou permitir que esses homens maus, contaminadores, ocupem essa posição. O que ele está querendo transmitir para nós? Uma guerra por espaço. Uma guerra por território. E é assim que a gente tem que ter a nossa consciência. A guerra não é contra o meu irmão, não é contra quem está do teu lado. A guerra é contra o diabo. Paulo sabia quem era do Senhor e Paulo sabia quem era do diabo. E ele, consciente de quem eram esses falsos apóstolos, ele se posiciona firmemente e fala aos coríntios: essa é a minha posição, porque eu sei que muitos são despreparados e imaturos e acabam caindo no engano desses falsos apóstolos. E eu sei que a estratégia do diabo é, através da ausência, ocupar o espaço e contaminar e estabelecer o seu poder. Nós sabemos da máxima que a ausência do bem dá poder para o mal prevalecer. Se nós não nos posicionarmos, o mal prevalece. Agora, se nós nos posicionarmos, o mal é derrotado. Ponto. Essa é a regra espiritual.
E muitas vezes perdemos batalhas na nossa jornada por ausência, por negligência, por falta de posicionamento. Nós estamos vivendo o ano de Josafá. Você nunca num ano ouviu tanto a palavra posicionamento. Quando começou o ano, eu lembro que eu estava lá em Alphaville, igreja lotada, é incrível, né? Culto da virada é maravilhoso. E a galera é muito engraçada, gente. E cada um fica na sua especulação. Eu já sabia qual era o ano, né? Aí eu ficava só observando. Aí todo mundo ficava lá, né? Porque brasileiro é passional, né, gente? Brasileiro é passional. Brasileiro tudo é futebol, tudo é natureza do brasileiro. Eu queria tanto que fosse o ano de Eliseu. Eu queria tanto que fosse o ano, sei lá, de João. O ano de... Aí cada um ficava lá, com aquela especulação. Aí o apóstolo chega, e o ano de 2022 é o ano apostólico de Josafá. Eu fiquei só olhando a reação da galera. Aí a galera, êêê! Aí dona, é Josafá, mano? É Josafá? Não, foi assim. Eu sabia. Eu não lê a Bíblia, é um negócio maluco. Josafá. Deve ser bom. Porque teve uns reis muito ruins, né? Se o apóstolo Josafá deve estar entre os bons. A gente ri porque é engraçado. Mas não é uma coisa boa. Nós vemos assim a fragilidade de conhecimento. E nós estamos estudando, principalmente o capítulo 20 de 2 Crônicas, que é o mais lido no ano, que a vitória, ela só se manifesta pelo posicionamento. Certo? O profeta falou, vocês vão vencer. Só que vocês vão para a guerra. Mas a gente vai vencer, para que a gente tem que ir até lá? Porque vocês têm que se posicionar. Sai de Jerusalém, vai para o deserto, porque diante dos olhos de vocês, o Senhor vai trazer um grande livramento. Agora, o sucesso daquele momento veio porque, vamos voltar antes, quando ele soube da multidão dos 3 reinos que vinham, ele teve medo, mas ele se posicionou em jejum, e ele buscou o Senhor, e ele convocou uma santa congregação. Ele reuniu todo mundo do reino em Jerusalém. Foi um culto maravilhoso. E oraram e buscaram ao Senhor. E o Senhor falou através do profeta. Aonde há 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou presente. E o que vocês ligarem na terra, está ligado nos céus. Amém? Nós, como intercessores, temos isso como uma premissa. Porque um intercessor que não é posicionado assim... Irmão, vai para outro ministério. Vai fazer outra coisa. Porque isso é praticamente uma exigência. Agora, nosso posicionamento tem sido adequado? Nosso comportamento é o certo? Vamos ler juntos. Efésios 5, versículo 8. Porque no passado, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam, olha o termo que ele usa, cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de... Você entende a força desse texto? Ele não está falando praticante, porque isso é mais do que óbvio. Não pratique mais as obras das trevas, é óbvio. Ele fala, não seja nem cúmplice.
não tenha parte, não tenha convívio com aquele que pratica a obra das trevas. Pois aquilo que eles fazem em segredo é até vergonhoso de mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Esse é o versículo da vigília, né? Tem um momento da vigília que eu tenho que ler esse versículo. Ela já está assim, já... Mas levando ao verdadeiro contexto espiritual, como é que nós vencemos o reino das trevas? O que é contrário ao reino das trevas? O reino da luz. Não existe um meio termo. Não existe o reino da penumbra. O reino da sombra. Não existe um degradê. Ou você é do reino da luz, ou você é do reino das trevas. Que lado você está? Então o reino da luz exige de nós comportamentos de luz, como filhos da luz. E ele coloca o poder que a luz tem. Jesus, lá em João 9, versículo 5, ele diz: eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou aqui na terra, eu sou a luz do mundo. Por que ele fala enquanto eu estou? Porque um dia ele seria assunto aos céus. No momento que Jesus é assunto aos céus, se cumpre o que ele fala no Sermão do Monte, Mateus 5,14. Ele diz que nós passamos a ser luz do mundo. Por que nós nos tornamos luz do mundo? Porque nós somos filhos de Deus. João 1,12. Porque aqueles que receberam o Filho de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós, como cristãos, nós somos como Cristo. Nós somos luz. Nós, através dessa identidade, temos poder e autoridade contra as forças das trevas. E como eu me comporto, como me posiciono como luz? Óbvio, sendo como Jesus. Jesus era absolutamente santo. Um intercessor precisa ser absolutamente santo. Então, se o bispo Tavares passar o dia inteiro com você, você pode ficar tranquilo que ele vai fazer um atestado de santidade. O que você faz, o que você come, o que você assiste. Você é cúmplice das trevas? Está entendendo que é uma outra estatura? Está entendendo como o jogo é diferente? E que muitas vezes nós até permitimos algumas exceções que de forma muito sutil estão aos poucos nos tirando do reino da luz e nos levando para o reino das trevas. Porque quem está com Satanás não é mais a preocupação grandiosa de Satanás. A preocupação de Satanás é derrubar os ungidos, os iluminados, porque eles têm poder para fazer estrago no reino das trevas. Então em 1 João 1,5 a palavra de Deus diz: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vira para o teu irmão, vê se ele está acordado ainda. Já testou que ele está acordado? Senão você já pode ler o versículo 14 que nós lemos, desperta o que dormes. E fala assim para ele: você precisa ser absolutamente santo. Ok? Só que a primeira reação, até inconsciente nossa, é: isso é impossível. É impossível? Não. É impossível? Presta atenção na minha pergunta. É impossível ser santo? Não.
Jesus Cristo conseguiu? Então não é impossível. E Ele deixou o Espírito dele sobre nós. É possível? Então nós que optamos em não ser, porque é absolutamente possível ser santo. Isso é uma escolha. A vida é feita de escolhas e decisões. A tua decisão define o teu futuro, define os teus frutos. Então um intercessor apostólico não pode ter trevas nele. Não pode. De repente aqui dentro, você carrega trevas de coisas antigas. Mágoa. Eu tenho mágoa da pastora. Do pastor X, sei o que lá. Do outro. Eu era líder e o bispo me tirou. Então, pelo amor de Deus. É uma pena. Está carregando trevas. Só que em Cristo não há treva nenhuma. Então essa consciência tem que trazer temor ao teu coração. Essa é a grande diferença da nova aliança para a antiga aliança. A antiga aliança só condenava você pelo teu pecado quando você era pego em flagrante. Entendem? Se ninguém pegasse, acha que a galera não aprontava? Claro. Ninguém pegou, tudo bem. Só que aí o Senhor Jesus ele usa o exemplo do adultério para falar, na antiga aliança, como é que era? Só era condenado por adultério se fosse pego no ato. Faz sentido? Certo. Aí o Senhor Jesus fala assim, só de você pensar, só de você desejar, você já está em pecado. Aí quando eu vejo os jovens dinâmicos da nossa geração, eles não conseguem entender que a graça é mais rígida do que a lei, do que a antiga aliança. Porque a lei era só se você fosse pego. A graça é um outro tipo de relacionamento tão profundo, que é de consciência. Porque aí você define se você vai ser um templo do Espírito Santo ou não. Porque o Espírito Santo não habita em templo imundo. Ele vai habitar o que condiz com a sua santidade. Entende como é muito mais profundo santidade? Como é um conceito que a gente precisa de um aperfeiçoamento, de uma renovação de entendimento. Só de pensar. E às vezes na igreja, a gente vê vaidade, a gente vê ego, a gente vê umas coisas que eu falo, não é possível que você como ungido se comporte desse jeito. Ainda mais na posição de intercessor, você está clamando pelo teu irmão, você está se colocando na brecha. Você quer vencer as trevas? Então ela não pode ter oportunidade dentro de você. Por isso que Paulo diz, eu me posiciono e fico firme onde eu estou para não dar oportunidade para o mal. E junto com a santidade, vem a palavra comunhão. Com quem eu tenho comunhão? Em 2 Coríntios 6,14, ele diz assim, não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Não é só para casamento não, é para qualquer coisa. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz? Existe comunhão? Não. Porque, vou dar um exemplo. Como é que você apertou o interruptor do teu quarto? E aí o teu quarto ficou meio aceso e meio escuro. Eu sairia correndo. Você não sairia não? Eu faço assim. Eu não sei o que está aqui nessa noite. Vou contar uma história para vocês de orar na madrugada. Eu já era presbítero. Estava orando uma madrugada. E, irmãos, eu tinha um problema que todo mundo enfrenta, né? A gente tem que orar em pé e orar alto. Eu já estava num estado de cansaço que às vezes eu dormia em pé.
Então eu deixava a luz acesa, né, e orava em pé. Porque se eu colocasse o joelho no chão, gente, eu acordava no outro dia ajoelhado e destruído, coluna, arrebentado. A gente tem um dia muito difícil. Então, aí eu orava, tal, aí ligou a vizinha. Eu sou da igreja tal. Teria como pedir, falando pro meu pai, teria como pedir para o seu filho orar mais baixo? Mas fala para ele continuar orando. Mas ora mais baixo. Ora mais baixo, né? Uma voz forte, eu prego para vocês aqui sem microfone tranquilamente. Aí eu estava lá orando e tal. Um dia, gente, em guerra espiritual, ainda aquela cabeça meio confusa, meio mística ainda, né? Eu estava lá e repreendendo o diabo, e denunciando um monte de demônio e tal. Eu sei que chegou uma hora que eu fiz assim, em nome de Jesus você está repreendido. A hora que eu fiz assim, bati o pé e fiz assim, apagou a luz no meu quarto sozinha, e a minha cortina desceu. Rapaz, eu não está experimentado como hoje. Hoje, né, a gente está mais esperto, né? Aí subiu aquele frio, totalmente escuro o quarto. E na hora quem está aí? A voz ficou fina. É verdade. Em nome de Jesus, vai embora. É engraçado, a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos conceitos de mundo espiritual. Porque tudo que é de Deus é equilibrado. Só que tudo tem uma linha tênue. Então, eu não posso ser nem místico, eu não posso ser cético. Eu preciso ser o equilíbrio do racional com o profético. Pegou? Eu falo assim, nem místico, nem cético. Racional e profético. Pegou? Guarda isso para a sua vida. Porque eu tinha conceitos que eu era cético, não acreditava em nada. E ao mesmo tempo tinha coisas que eu era místico, porque o brasileiro é assim. Lembra que eu falei que o brasileiro é passional? O brasileiro tem momento que ele é completamente místico, ele se apega a qualquer coisa. Não sei como é que, assim, a origem de vocês, mas a casa da minha avó Ana, antes de se converter, era praticamente uma loja de artigos religiosos. Se falasse para ela dava certo, tinha na casa dela. A casa dela tinha espada de São Jorge, tinha carranca na porta, tinha pirâmide, tinha não sei o que lá da pedra da energia, tinha Buda, tinha um quadro de preto velho gigantesco numa escada, sentado num banquinho, e aquele coração, aí também tinha um quadro do Sagrado Coração de Maria, sabe aquele coração assim, que tem um monte de espada, lança, né? E eu assim, a minha outra avó também tinha assim no quarto dela esses quadros. E era uma coisa aterrorizante, irmãos. Não quero desrespeitar nenhuma religião, nós estamos aqui com muita maturidade. Mas o que me angustiava, eu tinha duas coisas que eu tinha medo quando eu ia na casa da minha avó. Era um fofão que ela tinha dado. O fofão era um bicho, você amava ou você odiava, porque era um bicho horroroso. Vocês lembram do fofão? Fora os mistérios, né? Fora as coisas místicas, né? E falam que tinha uma espada dentro do fofão. Esses dias eu estava com aquele cara, o Guerreiro, Cid Guerreiro. Aí ele ficou assim, você é um dos cristãos assim, que eu conheço que é esclarecido sobre isso. Que eu ouvi por muito tempo que Lari era a invocação do diabo. Quem já tinha ouvido falar disso? Já aprendeu isso, né? Era um negócio místico, né? O CD da Xuxa põe ao contrário, né? Um rolê totalmente místico, né? Ele falou assim, eu escrevi a música, eu nunca fiz nada com o diabo. Eu coloquei Larie porque era de hilário. Só que se eu falasse Lariô, não ia ficar legal. O E ficou legal, e foi isso. Só que eu aprendi desde pequeno que Larie era o rolê do diabo. Quem aprendeu isso aqui? Só
Não é verdade? Só que aí vai virando cultura popular, cultura urbana, e a gente, né? Bom, vai saber se é, então a gente fica na boa. Então era um negócio aterrorizante, por quê? Porque eu andava no quarto e esses quadros, o olho te seguia. Já se ligaram nisso? Minha avó tinha uns 2 quadros, então quando eu olhava assim, ele continuava me olhando, mano. Eu falo, Jesus não pode ser isso, mano. Esse Jesus que não tira o olho de mim, de olho azul, branco como a neve, igualzinho o judeu, né, galera, naquela época. Cabelo todo molhado, né? O brasileiro é místico. Por que o brasileiro é místico? Porque o brasileiro é inseguro. A gente vive numa sociedade tão violenta, por segurança ele faz qualquer coisa. A gente vem dessa origem assim, se falar assim, vai lá e dá um pulinho, sei lá, vai lá e compra não sei o que lá, aí tem o terreiro de não sei o que lá, e a pessoa vai. Ouviu alguém falou que deu certo, deu certo, eu vou lá. É assim que Satanás faz. Só que muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, não se convertem e continuam com um relacionamento místico com Deus. Lembra que eu falei que há uma linha tênue entre o místico e o profético? O símbolo profético, quando você faz, por exemplo, agora das chaves, ele pode ser algo místico ou pode ser algo profético. Se não for ministrado adequadamente, a pessoa pega aquilo e faz aquilo seu santo, seu amuleto. Agora, quem é o profético, ele entende que o poder está na oferta e na fé dele, que aquilo é uma lembrança, um memorial, que Deus vai abrir uma porta poderosa para ele. Só que a linha é tênue, não é? Ele é tênue. Da mesma forma do ceticismo com a razão. A fé é racional. O Espírito Santo é racional. Agora, eu não posso ir porque normalmente o cético é consequência do místico. O cara se frustrou com o místico. Como no Brasil tudo é polarizado, né, gente? O que acontece? Não dei certo no místico, agora não acredito em mais nada. Só que o grande mal que nós sofremos na igreja, no Brasil, é que isso que acontece no Evangelho. Muitas denominações são místicas. E muitas denominações são céticas. São frias. O cara não acredita em nada. Não tem dom do Espírito Santo, não tem nada, não tem oferta, não tem nada. Eu não sei que Bíblia alienígena é essa. Mas é um negócio de louco. Mas você pode ver que esses caras, eles têm uma origem da frustração com o místico. Então nós temos que ter isso muito claro. Ainda mais a gente que move o mundo espiritual. Porque normalmente um intercessor, que é o ministério do profeta, ele tem dons que exigem muita maturidade. Então há pessoas aqui que têm o dom de visão, dom de revelação por visões, por sonhos. Há pessoas que têm o dom de conhecimento, que Deus revela a vida da pessoa e traz a palavra e tal, um negócio incrível. Só que é um poder que ele pode ser muito perigoso para aquele que não tem maturidade e um profundo relacionamento com Deus. Mas esses dons são muito importantes para você. E a palavra fala que nós temos que buscar, 1 Coríntios 12 termina falando, busque mais dons. Busque a excelência de ter mais dons. Se você não tem, então peça para o Senhor te dar. Mas junto com o dom, você precisa pedir a maturidade dele. Para se relacionar com ele. Para não cometer excessos. Faz sentido para vocês? Então, por exemplo, no meu caso, eu tive minha primeira experiência espiritual com 12 anos. Tive um sonho sobre o final dos tempos. No começo eu achava aquele sonho, ele foi muito marcante. Eu achava aquilo uma coisa assim, não, é da minha cabeça. Mas depois, com o tempo, as coisas foram acontecendo na minha vida, eu vi que era um sonho espiritual. E passei a entender o que era um sonho espiritual. Aí depois, da adolescência, quando eu voltei para Jesus, fiquei um ano afastado, eu passei a ter esse dom se manifestando. Por quê?
você tem o dom, mas se você não tiver um relacionamento, uma aliança com o Espírito Santo, aquele dom, ele fica inerte. Porque senão não tem coerência, né? A pessoa ter o dom e está no lado do diabo. Não vai funcionar. Ok. O tempo que eu tive mais visões e sonhos, na minha jornada, foi o tempo que eu fiquei nos Estados Unidos durante 2 anos. Eu tenho um caderno verde. Eu anoto todos os meus sonhos daquela época, né? Eu anotei de 2007 até 2010. Eu cometi um erro que eu estava com uns amigos, pastores assim, né? Comendo pizza em casa. Eu peguei o livro, o caderninho, e falei, vou ler alguns sonhos que olha o que já aconteceram. Porque tudo que aconteceu na igreja Renascer, Deus já tinha me mostrado. Diante do Senhor. Tudo. Mas eu não vou falar detalhes, mas tudo Deus tinha me mostrado. E eu comecei a ler o caderno e mostrar para ele. Só que depois eu comecei a ler uns sonhos que eu não devia ter lido. E aí um deles foi tão chocante, de um bispo que saiu da igreja. Que naquela época eu não tinha nem ideia que ele ia sair da igreja. Ele tinha acabado de sair. Eu falando, e ele saiu por causa da mulher dele. Caderno assim, bem radical. E aí, eu falei, meu Deus, eu não posso. Eu me senti tão pesado naquele dia. Por quê? Porque há pessoas que não têm a maturidade. Então, tudo que eu já tinha visto da nossa igreja, eu não contei para ninguém. Só minha esposa. Algumas coisas para o bispo. Guardo por quê? Porque senão, posso trazer o mal para a igreja. Nós temos que ter essa maturidade. Deus dá para nós orarmos, nos posicionarmos. Se Deus dá um sonho sobre você, eu tenho que interpretar se é para só interceder ou se é para eu chamar e falar, vem cá, vamos conversar. Assim, Senhor, me dá esse discernimento. Fala de novo isso. Porque na guerra nós estamos contra as trevas, todo cuidado é pouco. Então eu quero terminar falando que existem 3 relações da luz. Primeiro, a luz se relaciona com a ordem. João 5 fala que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz, contra ela. Se acender algo, não tem como. As trevas fechando até a luz sumir. A única forma de vencer a luz é ela deixando de funcionar. É acabar combustível, é cortar a eletricidade. Mas se você acender a luz, o que vai acontecer? As trevas não prevalecem, vai acender. Vai iluminar o quarto todo. Faz sentido para vocês fisicamente? Eu falo que a luz traz ordem. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Então, antes da luz, o que as trevas representam? Caos. Uma pessoa que não tem luz é uma pessoa facilmente manipulável. E a grande estratégia de Satanás é produzir na humanidade o caos. Porque a confusão, o caos, faz com que as pessoas fiquem de tal forma distraídas que são facilmente manipuladas. Coisa que você não vê nessa geração. Você nunca teve uma geração tão esclarecida na tua vida. Tão sã, não é? Faz sentido para vocês? Então a primeira coisa é luz. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Primeiro, ordem no caos. Vamos acabar com o caos. A luz, ela tem uma poderosa relação com a sabedoria.
A luz tem o poder de revelar. Se não tem luz, você não consegue discernir. Se você pode ter olhos e ter uma visão de águia, se estiver no escuro, não adianta nada. Eu preciso da luz para ter revelação. Eu preciso da luz para enxergar. Eu preciso de luz para ter visão. A visão está ligada diretamente com a luz. Então a luz, ela é ligada à sabedoria. Talvez um grande vencedor de guerra espiritual na antiga aliança, numa condição espiritual muito inferior à nova aliança, foi Daniel. Daniel chega na Babilônia como? Estou resolvido firmemente não me contaminar. Eu estou na Babilônia, mas eu não sou babilônico. Mas mudaram o teu nome, mas te castraram, mas não sei o que lá. Mas aqui dentro não vão tocar. 70 anos se passaram. Estava lá, Belsazar desesperado com a mão que escreveu na parede e tal, aquela loucura. Aí vem a rainha e diz: há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos deuses. Seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Então o que ela fala? Esse homem tem o poder da revelação. Quando falou luz, significa que ele tem o poder da revelação. Estamos contra as trevas. Nós precisamos ter o poder da revelação. Então a luz é fundamental para trazer. Se não tem luz, então há espaço para mentira. Há espaço para o engano. Eu termino falando a vocês. A luz, ela tem a relação com a libertação de toda cegueira. Tem um milagre incrível de Jesus. Jesus, ele encontra um cego de nascença. A palavra fala que ele viu o cego de nascença. Quem lembra desse momento? Todo mundo? João 9? Ok, ele viu. E ele com certeza se compadeceu. Porque se ele viu que era de nascença, ele viu que estava completamente fechado. Então ali era mais do que um milagre. Ali era uma maravilha. Tá? Aí o que aconteceu? O que os discípulos fizeram? Ah, Jesus, vamos aqui, vamos orar para ele ser curado. Não. Olha a mentalidade dos caras. Quem pecou? Não deu nem a oportunidade. A opção é assim: quem pecou? Foi o pai, a mãe ou foi ele que pecou? E aí Jesus cria a terceira opção: nenhuma das anteriores. No vestibular, os discípulos reprovados. Incrível. Mentalidade. Agora, por que eles tinham essa cegueira? Eles não conseguiam enxergar. Eles não tinham essa luz, essa revelação, esse entendimento. Porque a mentalidade deles era da cegueira da religiosidade. E isso depois fica muito claro que após a cura fica aquele debate que é uma baixaria, né? Dos religiosos com o cego. Mas como ele te curou? Mas quem é ele? Como é que eu vou saber quem é ele se eu era cego? É umas perguntas, porque o religioso ele começa a passar vergonha. Começa a fazer umas perguntas extremamente estúpidas. Já pararam para pensar nisso? Aí ele conta toda a história de como foi. Lá na frente perguntam de novo: mas como é que foi que ele te curou? Ele falou: eu já falei. Vocês não prestam atenção não? Vocês querem ser discípulos dele? Aí mexeu com o ego. Não, nós somos discípulos de Moisés. Mas sabe por que ele falou isso? Porque falou: vocês estão tão interessados em saber como foi que vocês querem imitar. Só que não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque vocês fazem parte do reino das trevas. A luz é que traz a revelação da verdade e te liberta de toda a cegueira espiritual. Então Deus nos levantou, fala assim: Deus me levantou para trazer libertação aos cegos. Amém, igreja?
Tem muito cego. Tem cego no mundo. Tem cego dentro da igreja. Deus nos levantou como levantou a Paulo. Paulo era um cara cego pela religiosidade. Ele achava que ele estava fazendo certo. Ele matava, torturava tal, mas ele achava que ele estava certo, porque ele era muito apegado à lei. Ele era do extremo zelo da lei. Só que aí o dia que ele recebeu a visita de Ananias, qual foi a palavra de Deus para ele? Levante-se e fique de pé. Atos 26:16. Levante-se e fique de pé. Vamos ficar em pé. Levante-se e fique de pé. Pronto, fica igual Paulo. Amém? Caído você não vai ficar. Levante-se e fique em pé. Eu apareci, olha Jesus falando para ele. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha. Você é líder e você é mártir. Tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio. Justo, Deus falou, você vai sofrer, mas eu vou te livrar. Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E assim, ó rei Agripa, não fui desobediente a... Amém? Iluminado por Jesus Cristo, o que ele recebeu? Visão. Um intercessor apostólico tem que ser obediente à visão. Você sabe qual é a visão? Nós vencemos o império das trevas com a visão celeste, não é qualquer visão. Visão celestial. Qual foi a visão celestial de Paulo? O chamado dele. Você estava nas trevas. Você está liberto. E eu te chamei para você libertar muita gente. Deus te chamou para você libertar muita gente. Glória a Deus que você intercede, você ora, mas você também tem que evangelizar. Aliás, comumente, deveria ser, né? Normalmente, quem é muito intercessor também é muito evangelista. Normalmente. Tá? Eu falo porque eu nunca saía para evangelizar lá no Terminal Santana, sem ficar 2 horas no cenáculo orando. Eu não sabia o que eu ia enfrentar. Eu lembro uma vez no Copan, na Praça da República, que eu entrei numa cabana lá, dos ciganos lá, de um cara que era um serial killer. Procurado, eu nem imaginava. E o cara era um desviado. E eu estava com mais 2 amigos, ele sentado lá e olhando para ele, falei, esse cara é esquisito. E eu falando de Jesus para ele, e orei por ele, ele chorou. E depois foi preso, descobri que ele era um cara procurado. Um cara tinha matado um monte de gente lá. É que seria uma palavra forte, mas ele tinha matado um monte de gente no centro. Você não sabe o que você vai enfrentar, cara. Agora, normalmente, pela consciência espiritual que temos, nós somos evangelistas. Naturalmente. Né? Tem um pastor lá em Alphaville que é o Francisco. Francisco está aí? Hoje ele não veio. Que vacilão, mano. Ele sempre vem, não vem? Em Alphaville ele vem, né? Bom saber que eu vou pegar no pé dele. Mas o Francisco, por exemplo, ele é um intercessor, mas ele é um evangelista. Você vê naturalmente nele. Que ele fala de Jesus para todo mundo. Que isso flui, é natural, não é? Então, nós temos que ter esse fluir, essa liberdade, que Deus nos chamou para abrir os olhos. Às vezes você está ali na igreja, você está olhando o povo ali sentado. Você tem que orar, Senhor, abre os olhos. Liberta dessa cegueira. Isso é ser intercessor. Aquilo que eu recebi, de graça eu entrego. Medita em tudo aquilo que eu ministrei hoje. Nós sabemos o poder do reino das trevas, mas há muito mais poder naquele que é ungido em santidade e na comunhão da igreja.
Então manifeste isso na tua igreja. Sabe que às vezes eu sinto falta? Uma proatividade dos oficiais da igreja, sabe? Aí você fica lá só intercedendo. Não, cara, vai além. Vai lá e você faz. Vai lá e você resolve. Coloca a mão na massa. Claro, respeitando. Mas eu sempre fui um cara assim. Se eu ficasse esperando, gente, na boa, Deus te levantou para interferir. Guarda isso. Eu tenho que interferir. Feche os teus olhos e peça para o Espírito Santo te dar luz. Se revestir de luz. Se revestir de luz. Luz do mundo. A lâmpada não é colocada dentro do armário. A lâmpada fica no lugar alto para iluminar a casa. O Senhor nos chamou para sermos luz. E se há alguma treva dentro de nós, que hoje seja expurgada, que sejamos libertos. Se há uma brecha, se há uma fortaleza, um sofismo, que hoje em nome do Senhor Jesus, seja tirado das nossas vidas, e que nós sejamos absolutamente luz, e que flua vida abundante através de nós, meu Deus. O Senhor nos chamou para destruirmos as obras das trevas. Que o Teu nome seja exaltado através das nossas vidas, Senhor. Liberta desse caos, Senhor. Ilumina essa nação. Ilumina a Tua igreja. Ilumina cada família. Iluminados os teus olhos, não há como retroceder, não há como voltar para trás. Batiza-nos, Senhor, com o dom da revelação. Batiza-nos com sabedoria e discernimento. Manifesta dons. Desperta os teus ungidos para algo novo. O Senhor nos levantou para sermos cabeça e sujeitarmos todas as obras do maligno. Aleluia. Nessa noite, Pai, fala fortemente aos corações, em cada clamor, em cada louvor, em cada palavra. Fala grandiosamente, Deus, e que não haja trevas em nós, que não haja trevas na igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Há poder no nome de Jesus, e a unção é derramada sobre nós, e a lâmpada fica acesa na vida daquele que está cheio do óleo, cheio da unção. A lâmpada do tabernáculo não apaga, porque há o óleo. O óleo não pode parar, o óleo tem que se mover, tem que queimar, para que haja luz no tabernáculo. Para que haja luz no tabernáculo tem que ter o azeite. Em nome de Jesus, dá-nos prudência. Aleluia. Queridos, eu
Eu vou ter que ir embora, mas eu vou continuar orando, amém? E vocês vão continuar essa vigília maravilhosa nesse espírito, com o Bispo Tavares, os pastores, nossos irmãos. Eu quero pedir uma oferta de amor para vocês. Orem todos os dias por mim e pela minha família, amém? Porque em novembro eu vou ser enviado para fora do país, numa missão muito importante da nossa igreja, uma porta que Deus nos abriu, e é o tempo de expansão da igreja, amém? E eu tenho esse chamado na minha vida internacional há muito tempo. Vou continuar gerindo a igreja com o Bispo Primaz, vou continuar no escritório nacional, mas eu peço para que vocês sempre orem e clamem por todos os nossos irmãos que estão fora do Brasil. Orem pelo Bispo Beto e a pastora Bruna em Angola. Ora pela igreja de Moçambique, na África do Sul. Orem pela pastora Pri lá em Portugal. O Bispo Douglas e a Cate lá na Espanha. Ora, obviamente vocês já oram pela Bispa Fê todo dia, mas pelo nosso trabalho na Flórida, a Bispa Angelita, pastor Lene, todos que estão lá. Orem pelo pastor Bruno e a pastora Gi de Nova York. Orem por todos, porque a guerra é insana, é outro momento, e nós precisamos dessa cobertura de amor, amém? Estou falando isso extraoficialmente, já falei para os oficiais ontem lá em Alphaville. Estou falando isso extraoficialmente, para vocês estarem em cobertura. Inclusive domingo agora eu vou estar embarcando já, vou ficar uma semana e depois volto, que aí na ceia nós vamos ter esse envio, vai ser uma grande bênção, tá? Então eu peço gentilmente isso para vocês, para não se esquecerem de nós nas orações. Eu vou estar no dia a dia normal, porque hoje, gente, com a internet não tem tempo ruim, né? Mas eu tenho muito temor com aquilo que eu sei que eu vou enfrentar, que a minha família vai enfrentar. Então eu agradeço demais esse cuidado, esse carinho de vocês, amém? E claro, contem com as minhas orações, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com uma salva de palmas. Meu Deus. Muito obrigado, Bispo Tavares. Gente, amo vocês. Beijo, Deus abençoe. Noite maravilhosa, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer pela palavra maravilhosa, por esse entendimento que Deus te dá. Tua mente é iluminada pelo Senhor e nós somos alimentados. E sabemos que o Senhor tem essa missão para você, que as portas vão se abrir, a igreja vai expandir, você faz parte de um novo tempo, e isso é maravilhoso para nós. Amém? Vamos levantar as nossas mãos. Senhor, bom Deus e Pai, o Senhor, Pai, é quem escolhe, quem estabelece autoridades, quem levanta os teus escolhidos, determina, Pai, as atividades, porque o Senhor dá o querer e o realizar, meu Deus. E eu te peço, Senhor, acampa anjos poderosos à frente do teu filho, meu Deus, dirigindo o teu servo segundo o teu espírito, meu Deus, para que ele viva uma experiência sobrenatural, dê sabedoria, meu Deus, ilumina o coração do teu filho, e ele seja ricamente abençoado, próspero, meu Pai, e o Senhor faça a diferença através do teu filho, na onde ele estiver, meu Deus, nós cobrimos o teu filho com toda a sorte de bens espirituais, e ele seja marcado pelo teu poder e pelo teu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vai debaixo da bênção, Senhor. Amém.